O Corinthians completa 100 anos com a maior festa de sua história. José Serra fala da campanha eleitoral e diz que o PT joga sujo. O PT sempre procura fazer coisas com dinheiro que não sabe de onde, quebra, para poder jogar numa eleição. Brasileiros presos na Espanha faziam parte de uma rede de prostituição masculina. Robinho vai para o Milan por menos da metade do preço pago pelo Manchester. Eu espero que a gente possa fazer muito sucesso no Milan. O Jornal do SBT Manhã está no ar, com Hermano Henning e Analice Nicolau. Olá, hoje é quarta-feira, 1º de setembro, dia dos 100 anos do Corinthians. Esse é o Jornal do SBT Manhã com as principais notícias do Brasil e do mundo. Comigo, a corintiana Analice Nicolau. E aí, Hermano, hoje a gente vai falar muito do Corinthians. Dia histórico, com então aguardem. E agora nós vamos a uma reportagem que chama a atenção. Hermano, olha só, mais da metade dos brasileiros estão endividados. O dado é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ligado à Presidência da República. Prestações a perder de vista, facilidade na aprovação do crédito. O comprou tem que pagar. Mas Eliana se empolgou. Um eletrodoméstico aqui, uma compra no cartão ali, e ela se perdeu nas contas. Nem durma às vezes. Mas como é que faz? Do jeito, a gente vai trabalhando e vai empurrando com a barriga até chegar e pagar. Se serve de consolo, ela não está sozinha. 54% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida na gaveta. O valor em média é de R$ 5.400. Entre as mais endividadas, o valor é 5 vezes maior do que a renda familiar. E a maior parte não terá condições de pagar as contas atrasadas no próximo mês. O preocupante nesse momento são aquelas famílias que declaram ter uma dívida muito elevada e que torna difícil o pagamento dessas dívidas contraídas. 77% das famílias acreditam que nos próximos 12 meses a situação financeira vai melhorar e pagar a dívida não seria algo tão impossível. Por enquanto é apenas uma sensação, uma expectativa. Corra atrás para isso, né? Dileia tirou um peso das costas, acaba de quitar as prestações de uma máquina de lavar. Paguei. Vai comemorar agora fazendo outra dívida? Vou. Vamos ver agora as manchetes dos principais jornais do país desta quarta-feira. O estado de São Paulo. Governo usa truques para garantir meta de contas públicas. Folha de São Paulo. Fisco de Mauá acessou dados da filha de Serra. O Globo. Lula deixa para sucessor orçamento com mais gastos. Correio Brasiliense. Tribunal Superior Eleitoral também nega registro a Roriz. E agora a previsão do tempo para hoje em todo o país com outra corintiana aqui no Jornal do SBT Manhã, Amanda Valéria. E aí, Amanda? Bom dia, feliz, Esse time tá bom, né? Só corintianos. Na redação também tem bastante corintiano. Tem muitos corintianos. Tem bastante. Caramba, todos nós então estamos de parabéns hoje. E a previsão para o mês que começa com o aniversário do Corinthians, como é que vai ser? Será ótima, teremos chuva. Muita diferença em relação a agosto? Sim, agosto teve a pior estiagem desde 2007, irmão. Nossa, então foi vamos ver muita como seca, será. né? Mas vamos falar agora da previsão de hoje. A de hoje. Que é o que interessa. O que vai acontecer hoje, Amanda? Vamos lá. Chove forte de novo na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai por causa do avanço de uma frente fria. No restante do país, a previsão é a mesma. Tempo quente e seco. Vamos ver agora como fica o clima no mapa. A quarta-feira ainda será mais um dia ensolarado na maior parte do Brasil. As máximas continuam altas no sudeste, centro-oeste e norte do país. O alerta é para a região sul. O avanço da frente fria provoca mais temporais na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Ventos fortes podem atingir o estado. No interior, tempo seco e com sol. Máxima de 26 graus em Curitiba. Tempo abafado e baixa umidade do ar no sudeste. Pancadas isoladas atingem o Espírito Santo e Minas. No Rio, as temperaturas chegam aos 28 graus. No centro-oeste, a quarta-feira ainda terá o ar seco.
Áreas de instabilidade permanecem no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Máxima de 33 graus em Campo Grande. O Nordeste terá chuva bem rápida em alguns pontos da costa. E o inverno continua com cara de verão. Olha só, máxima de 30 graus em Natal. Boa parte da região norte terá chuva hoje, o que melhora o índice de umidade do ar. Máxima de 38 graus em Rio Branco. Irmã Annalise, eu fico por aqui. Um abraço e até amanhã. Parabéns, Amanda. Parabéns para nós. E vamos em frente. O furacão Ir passou pelo Caribe e se aproxima da costa dos Estados Unidos. O furacão alcançou o nível 4, que o caracteriza como poderoso e possui ventos de 215 km por hora. Ir passou por Porto Rico e está a caminho da costa leste dos Estados Unidos. Um surfista morreu e 1 milhão de pessoas já foram deslocadas da região. Karen Bravo traz agora um dos destaques do SBT Brasil de hoje à noite. Vamos ver. Bom dia, Karen. Olá, bom dia, irmão. Na rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da República, você verá hoje no SBT Brasil a nossa segunda entrevistada, Dilma Rousseff, do PT. E não se esqueçam, mamães, hoje entra em vigor a lei que obriga o uso da cadeirinha nos carros para as crianças de até 7 anos e meio. Apenas 1/3 das mães que dirigem transporta os filhos em cadeirinha. Quem deixou para a última hora é bom correr. Tudo isso no SBT Brasil às 7h10 da noite. Até lá! E veja ainda hoje, aqui no Jornal do SBT Manhã. O candidato acusado de tratar dente de eleitor em troca do voto. Lula fala mal dos grevistas do INSS. José Serra deu entrevista ao vivo no SBT. Disse que o PT joga sujo. O candidato a deputado federal Roberto Santiago é investigado pelo Ministério Público Federal. É acusado de oferecer tratamento dentário em troca de votos em São Paulo. Um simples atendimento odontológico ou um atentado à lei eleitoral? Nós estamos com a sacola cheia de santinho. O consultório funciona neste trailer. Ao redor dele, faixas do deputado federal por São Paulo e candidato à reeleição, Roberto Santiago. Nosso produtor recebe adesivos de campanha e mesmo com o fim das senhas, consegue ser atendido. Por quê? Porque você mostrou interesse pelo nosso projeto, aceitou a entrega do nosso nome aí, com boa vontade, na humildade. Você plantou, porque se você fosse outro chato, você ia vir. Ela não ia passar a noite. Lá dentro, ela, a dentista, confirma que é o deputado quem paga a conta. Mas é ele que paga? É ele que financia. Este promotor de justiça, especialista em leis eleitorais, analisou as imagens. Se vier de uma camiseta, se vier de um brinde de um valor muito mais insignificante do que um atendimento médico ou odontológico, é evidente que esse tipo de serviço incide na mesma proibição legal e isto é altamente irregular. Quem mora ali diz que o trailer só apareceu nas últimas semanas, em plena campanha eleitoral. Nunca veio aqui antes? Não. Não. O atendimento é feito numa das áreas mais pobres e populosas da capital paulista. Mas antes de chegar ao dentista, as pessoas têm que fornecer os dados pessoais aos assessores do candidato. O bairro lá é qual? São Mateus. É como uma senha para o atendimento. O consultório ambulante funciona graças a uma ligação clandestina de energia entre o trailer e esta casa. O dono admite que trabalha para Roberto Santiago, mas nega que o atendimento seja uma indução ao voto no candidato. É só uma senha, não, para agilizar, como que se diz, para organizar, 30 pessoas para organizar, mas não tem nada colocado nome de deputado. Não é o que as imagens mostram. Você quer uma faixa para colocar no seu carro? Nós estamos contratados para divulgar esse trabalho, porque é campanha também. O Ministério Público Federal já pediu que a Polícia Federal investigue o caso. Outro indício de que trata-se de um serviço do deputado é o nome de uma organização que aparece no trailer. Na internet, a informação é de que a entidade foi fundada e é presidida por Roberto Santiago. Depois de tantas perguntas sobre o funcionamento do consultório, o serviço não voltou mais a ser oferecido. Nas últimas 2 semanas, a produção do SBT tentou por 6 vezes, por e-mail e por telefone, marcar uma entrevista com o candidato Roberto Santiago, mas ele não quis falar. O presidente Lula criticou a greve dos peritos do INSS, parados há mais de 2 meses.
Durante visita à Feira Internacional da Indústria Sucro-Alcooleira em Sertãozinho, São Paulo, o presidente disse que o atendimento no INSS melhorou. Vocês nunca mais viram um radialista falar de fila de INSS. Em seguida citou a greve dos peritos e disse que os médicos ganham 7 vezes mais do que no início do governo. Eles ganhavam R$2.000, nós estamos pagando 14, portanto não há nenhuma razão de fazer greve. E também criticou o motivo da paralisação. Mas entrar em greve porque querem reduzir a jornada de trabalho. Eu estou achando muito engraçado no Brasil, as pessoas querem trabalhar 30 e daqui a pouco as pessoas querem ganhar sem trabalhar. Um dos mais antigos jornais impressos do país, o Jornal do Brasil, circulou ontem pela última vez. Foram 119 anos de história. José Neumann e Pinto vai direto ao assunto. Irmão, era com muita dificuldade que eu ainda encontrava o Jornal do Brasil em alguma banca em São Paulo, até ontem. A partir de hoje, não haverá mais em banca nenhuma e estará acabando uma fase do jornalismo brasileiro. No Jornal do Brasil, escreveram Carlos Castelo Branco e Carlos Drummond de Andrade. No Jornal do Brasil, o sindicalismo deixou de ser uma notícia de polícia e passou a ser uma notícia de política. Foi por isso que apareceram políticos trabalhadores, um dos primeiros trabalhadores e sindicalistas noticiados nas páginas de política e de economia, foi Luiz Inácio da Silva, Lula, o metalúrgico, quando presidente do Sindicato de São Bernardo e Diadema. É com pesar e com saudade que eu registro esta lacuna, meu amigo hermano. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Dilma Rousseff disse que vai manter a política de aumento do salário mínimo se for eleita. Marina Silva afirmou que tem disposição para brigar pelo segundo turno. Marina Silva participou de um encontro com mulheres no apartamento da educadora Neca Setúbal, da família sócia do Banco Itaú, em São Paulo. A candidata do PV disse que não perdeu a disposição de lutar na campanha, mesmo em terceiro lugar nas pesquisas. A grande vantagem é que a gente tem entre 8% e 10%. E se quem tem disposição de lutar até com traço com 8% e 10%, a gente vai para o segundo turno. Em Brasília, a candidata do PT, Dilma Rousseff, disse que vai procurar consenso no país para enfrentar 2 leões, as reformas política e tributária, e prometeu manter a estratégia do governo Lula para o salário mínimo. Dilma lembrou que, atualmente, o mínimo é reajustado com base na inflação e no crescimento da economia, e afirmou que vai propor aos sindicatos a continuidade desse critério. Caso eu seja eleita, eu farei isso. Ou seja, discutir com as centrais uma proposta de longo prazo, né? José Serra passou o dia em São Paulo. O candidato do PSDB visitou uma escola no bairro de Cidade Tiradentes, um dos mais pobres da zona leste da capital paulista. Depois de uma caminhada, amenizou o tempo seco com uma água de coco. Aos jornalistas, defendeu mais investimentos em educação. É perfeitamente possível diminuir pela metade o número de alunos que não aprendem completamente a ler e escrever no primeiro ano. Porque quando isso acontece, eles não recuperam mais o atraso. E essa tem que ser uma grande prioridade nossa. O candidato à presidência pelo PSDC, José Maria Imael, passou o dia em gravações do programa de televisão para o horário eleitoral gratuito em São Paulo. A próxima entrevistada é a candidata do PT, Dilma Rousseff. Depois será Marina Silva, do PV. O ouro liderou a lista dos melhores investimentos em agosto. A Bolsa de Valores, em apenas 30 dias, trocou a primeira posição pela lanterna na lista de aplicações. O ouro saiu do último lugar da tabela em julho para assumir a primeira colocação em agosto, lucro de mais de 3%. Quem investiu em títulos indexados pelo índice de inflação, o IGPM, também se deu bem. Na terceira posição aparecem os fundos de renda fixa e os de DI, com ganhos que vão de 0,6% a 1,15%. A poupança rendeu 0,59%. Quem apostou no dólar praticamente ficou na mesma.
O euro deu prejuízo de quase 3% e a bolsa, quem diria, de 3,5%. Estão abertas vagas de estágio na Defensoria Pública de São Paulo. São 233 vagas para candidatos que estejam pelo menos no penúltimo ano do curso de Direito. São vagas para a capital, região metropolitana, interior e litoral de São Paulo. O valor da bolsa de estudos é de R$ 670. A inscrição deve ser feita pelo site www.defensoria.sp.gov.br. Uma pedagoga foi presa no Recife acusada de mandar matar o marido, um dentista, no estacionamento da clínica em que ele trabalhava. O homem que cuidava da piscina, José de Souza Filho, e mais 2 pessoas que já estavam presas por suspeita de envolvimento no crime, contaram à polícia que a pedagoga Ana Terezinha Esperança contratou o bando para matar o marido. O dentista e professor universitário Paulo Augusto Esperança já tinha sofrido 3 atentados e andava com uma barra de ferro no carro. Para a polícia, a mulher mandou matar o marido para ficar com um seguro de vida de R$ 120 mil, um apartamento e uma pensão de R$ 15 mil. Fazia apenas 1 ano que eram casados. 60 brasileiros do estado do Maranhão faziam parte de uma rede de prostituição masculina descoberta pela polícia espanhola. Os policiais entraram nas casas de prostituição e 14 pessoas consideradas como chefes foram presas, entre elas pelo menos 8 brasileiros. Os maranhenses saíam de São Luís, entravam com passaporte falso na Itália e na França e de lá seguiam para cidades espanholas como Barcelona, León e Palma de Mallorca. O jornal El País afirmou que os homens eram obrigados a usar cocaína e estimulantes sexuais. Segundo a polícia, os brasileiros acreditavam que iam trabalhar como modelos na Espanha e depois aceitavam a prostituição para pagar as dívidas da viagem. 4 brasileiros foram presos na França pelo estupro de uma moça dentro de um trem. Segundo o jornal Le Parisien, 2 brasileiros já foram indiciados pelo crime. Os outros 2 estão detidos porque assistiram e nada fizeram para impedir o estupro. A identidade deles não foi divulgada. A moça, uma estudante de 21 anos, sofreu abuso sexual dentro de um vagão do trem que ia de Barcelona para Paris. A francesa reconheceu os brasileiros nas imagens da câmera de segurança do trem. Agora as informações com a repórter Solange Boulos, ao vivo de São Paulo. Bom dia, Solange. Bom dia, Hermano. Falo ao vivo aqui do cruzamento das avenidas Brasil e Rebouças, na zona sul de São Paulo. O trânsito aqui está bem tranquilo nos 2 sentidos da Avenida Brasil. Aqui um ponto um pouco mais intenso, só antes dos semáforos, mas na Rebouças também tudo tranquilo nos 2 sentidos. Há problemas nas rodovias de acesso a São Paulo esta manhã. A Anchieta está bloqueada nos 2 sentidos, na altura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Uma carreta com carga perigosa pegou fogo no quilômetro 40. Quem puder deve acessar a rodovia dos Imigrantes. Na Fernão Dias tem uma carreta tombada no quilômetro 79, sentido Belo Horizonte, lentidão por causa desse tombamento nos 2 sentidos. E a Fernão Dias hoje começa a cobrar pedágio na Praça de Mairiporã, bem perto de São Paulo, R$ 1,10 por carro e 55 centavos por moto. Outra carreta tombada atrapalha o trânsito na Regis Bittencourt, no quilômetro 333, altura de Juquitiba, 3 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo. Eu volto daqui a pouco com as informações da festa dos 100 anos do Corinthians. Hermano, com vocês no estúdio. E veja ainda hoje, aqui no Jornal do SBT Manhã. A quadrilha que assaltava carteiros em Porto Alegre. A festa do Corinthians. Hoje é o dia do centenário, 100 anos de história. Foi presa uma quadrilha acusada de assaltar carteiros e desviar cartões de crédito e cheques na região metropolitana de Porto Alegre. Os golpistas tinham como comparsa um empregado do Correio. O funcionário dos Correios procura um local discreto para separar as correspondências com cheques e cartões de crédito. Em seguida, coloca as cartas dentro da calça.
Ele tem o cuidado de lacrar as caixas para não levantar suspeitas. A ação foi registrada numa agência dos Correios de Porto Alegre. No carro do empregado, que não teve a identidade revelada pela polícia, foram apreendidos R$10 mil em dinheiro, cheques e cartões de crédito. O funcionário dos Correios flagrado nas imagens, o filho dele e outros 4 suspeitos estão presos. A polícia ainda procura 2 acusados de fazer parte da quadrilha que conseguia os dados das vítimas e depois desbloqueava os cartões de crédito. Com o cartão de crédito em mão, com o cheque desviado, eles partiam para a internet, buscavam os dados do titular, falsificavam documentos no nome do titular e faziam compras. Os golpistas também são suspeitos de assaltar carteiros. No ano passado foi registrado em média um assalto por dia no Rio Grande do Sul. A polícia chegou até a quadrilha depois de rastrear os cartões de crédito roubados. E agora vamos mudar de assunto porque a Marcela Araújo vem aí com as notícias do Planeta VIP. Bom dia, Marcela Araújo. Bom dia, irmã. Bom dia, Tudo bem com você? Tudo Contente ótimo, também com o dia de hoje? Muito contente. Parabéns. Não muito, né? Não muito. Não, é o meu segundo time, de qualquer forma, de qualquer segundo forma, time de coração. Eu acho que o futebol paulista e, na sequência, é claro, o futebol brasileiro deve estar feliz, né? E, se não me engano, hoje também é dia do centenário de um grande clube de São Paulo, Noroeste de Bauru. Nossas homenagens também a Bauru, essa grande cidade, hein? Onde começa o Noroeste de São Paulo, ali, e o Noroeste tem esse nome por causa da velha linha de trem Noroeste. O Noroeste de Bauru está fazendo 100 anos também. Parabéns a eles. Então, ao Corinthians, todo o nosso abraço. E aos corintianos também, não é? Fazer o quê, né? É São Paulina, tricolor. Mas eu sou simpatizante. Viu? Olha, eu estou sabendo aí que você tem notícias de Chico Anísio, é verdade? E notícias boas, né? Então, isso. Tá bom. Após 19 dias internado, o Chico Anísio recebeu alta do hospital no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria do Hospital Samaritano, ele teve uma boa recuperação das 2 cirurgias. O humorista foi internado no último dia 11 com sangramento e inflamação no intestino grosso e, de acordo com o médico dele, agora o intestino funciona bem. O Chico está em casa e já confirmou um show no Rio no próximo sábado. Ótima notícia, hein? Hermano, e você gosta do músico Bob Dylan? Você sabe que eu gosto, né? Muito, né? Aquele é talentoso, todo mundo já sabe, né? Mas ele tem um outro talento aí que algumas pessoas não conhecem. Ele é qual é? Isso eu não conhecia mesmo. Ele é pintor e também um grande admirador do Brasil. E agora o astro da música vai expor quadros inspirados no Brasil em Copenhague, no maior museu da Dinamarca. A exposição começa este sábado e é composta por 40 pinturas feitas pelo músico que retratam diversas partes do nosso país. O Bob Dylan diz ter se inspirado nas várias passagens dele por aqui e que escolheu o Brasil como tema porque admira o lugar. Muito bacana a iniciativa dele, né? Eu fico por aqui hoje, uma ótima quarta-feira para você. Tchau. O Senado aprovou a autorização para que estados e municípios, mesmo endividados, obtenham empréstimos para as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016 no Rio. O projeto vai direto para a promulgação do presidente Lula. Robinho assinou contrato com Milan por 4 anos. O site do clube italiano diz que Robinho foi enviado por Pelé, uma referência ao rei do futebol que acompanhou a carreira do atacante desde o começo no Santos. Robinho vai jogar ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Alexandre Pato e Thiago Silva. Em entrevista à emissora de TV inglesa Sky, Robinho falou da expectativa de jogar pelo novo time. Estamos muito felizes, né? Espero que possa dar tudo certo. E os brasileiros, espero que a gente possa fazer muito sucesso no Milan. O Milan pagou 40 milhões de reais pelo brasileiro, bem menos do que os 90 milhões pagos pelo Manchester City, clube inglês em que Robinho jogava. E agora voltamos com a repórter Solange Boulos ao vivo. É com você, Solange. Hermano, como você disse, o Corinthians completa 100 anos hoje e para comemorar, uma grande festa foi feita essa noite aqui no centro de São Paulo. Um grande palco em forma de bola foi montado no Vale do Anhangabaú. Segundo a Polícia Militar, mais de 100 mil pessoas participaram da festa, o dobro do esperado pela organização. Por causa dessa superlotação, alguns torcedores desmaiaram. Cerca de 700 homens fizeram a segurança do evento entre policiais militares, guardas civis e seguranças particulares. Eles não conseguiram conter os torcedores que invadiram a área reservada à imprensa. Houve uma ameaça de bomba antes do início das comemorações
informações, mas nada foi encontrado. Um dos grandes momentos da festa foi à meia-noite. Durante 10 minutos, houve uma queima de fogos para comemorar a chegada do dia do centenário. E a festa também contou com a presença do ídolo Ronaldo Fenômeno, que falou sobre a alegria em vestir a camisa do Corinthians e em participar deste momento histórico. Pouco antes, no Parque São Jorge, o Clube dos 13 também homenageou um torcedor ilustre, o presidente Lula, que em discurso falou sobre a proposta de um plano de previdência para jogadores de futebol. A maioria dos jogadores brasileiros ganham muito pouco. A chance deles ganhar um pouco é chegar num time grande ou ir para o exterior. Muitos começam em clubes pequenos e terminam em clubes pequenos. A festa só terminou de madrugada. Solange Boulos para o SBT Manhã. E, irmão, chegou o grande dia, hein? O Corinthians completa 100 anos. É verdade, Analice. E o que não faltam são demonstrações apaixonadas da fiel torcida. Vamos ver. Do brasão antigo ao novo. De um lado a outro, todos os brasões. E um recado. É a paixão. E como eles são apaixonados. Torcida ligada até na hora do quase. Dá tremedeira, soa, é assim, né? Corinthians é assim, né? Para o casamento dar certo, o time chega a ser uma condição. A primeira pergunta que eu fiz foi que time que eu torcia, porque senão... Ué? Não dá, não tem como. Os dois, olha aí, estavam no jogo do Corinthians no último fim de semana. Quanto amor. Já o Wilson, nada de amor. Separei da mulher por causa do Corinthians. Paixão escancarada, estampada assim na frente de casa para todo mundo ver. Se hoje são milhões de torcedores em todo o Brasil, há 100 anos eram apenas 5. 5 operários que fundaram um time de futebol de várzea no centro de São Paulo. O jornal da época deu a notícia da fundação do novo time, que copiou o nome de um outro, estrangeiro, que jogava por aqui. Era o Corinthians Team, né? Um clube inglês que até hoje não se profissionalizou e na época era um dos grandes times da Inglaterra. O daqui ganhou um S, plural de uma história contada por muitos. Só Celso, um jornalista torcedor, já lançou 5 livros. No escritório ou no estádio, certo mesmo é que essa devoção ultrapassa gerações. Lembra do Wilson, que separou da mulher por causa do Corinthians? Na casa dele descobrimos o porquê. Depois de uma viagem para ver o Timão, ela disse, ou Corinthians ou eu. O Wilson está de mulher nova, uma corintiana, e não se arrepende. Não, porque eu continuo com o meu amor pelo Corinthians ainda. E o dela foi passageiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O Jornal do SBT Manhã termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Outras notícias às 7h10 da noite no SBT Brasil com Carlos Nascimento e Karen Bravo. Tem ainda o boletim de ocorrências com a minha amiga Joyce Ribeiro. E mais uma vez, parabéns. Parabéns, Corinthians. Parabéns, corintianos, pelo dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians.